Imagine acordar todos os dias com o som das ondas, sentir a brisa do mar e viver com qualidade, sem precisar gastar uma fortuna por isso. Ao longo do litoral brasileiro, existem lugares surpreendentes onde o custo de vida ainda é acessível, mas a beleza natural continua sendo de tirar o fôlego. Cidades pouco exploradas, refúgios tranquilos e até capitais que oferecem uma combinação rara, economia e qualidade de vida à beira-mar. Neste documentário, você vai descobrir 7 municípios mais baratos para viver de frente para o mar no Brasil, lugares onde morar pode ser mais possível do que você imagina. Se você sonha em mudar de vida, trabalhar remoto ou simplesmente viver com mais tranquilidade, esse vídeo pode abrir seus olhos para novas possibilidades. Antes de começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo sobre qualidade de vida, viagens e oportunidades pelo Brasil. João Pessoa. João Pessoa aparece com frequência em análises de custo de vida porque consegue manter um equilíbrio raro entre estrutura de capital e preços ainda controlados, principalmente quando comparada a outras cidades litorâneas do Nordeste como Recife ou Fortaleza. Nos bairros próximos ao mar, como Cabo Branco e Tambaú, ainda é possível encontrar apartamentos compactos entre R$ 1.200 e R$ 1.800, enquanto imóveis maiores ou com vista direta podem variar de R$ 2.200 a R$ 3.000, valores que continuam relativamente acessíveis considerando a localização e a infraestrutura urbana disponível. O custo com alimentação também tende a ser mais baixo do que em outras capitais, com refeições simples variando entre R$ 18 e R$ 30, além de supermercados com preços menos pressionados pelo turismo. Um fator relevante é que João Pessoa não depende exclusivamente do fluxo turístico para sustentar sua economia, o que contribui para uma maior estabilidade nos preços ao longo do ano e evita picos artificiais no mercado imobiliário. A cidade apresenta crescimento mais controlado, menor verticalização em comparação a outras capitais e uma organização urbana que permite viver próximo ao mar sem enfrentar níveis elevados de congestionamento ou desgaste diário com deslocamentos longos. A presença de universidades, hospitais e comércio consolidado reforça a ideia de que se trata de uma cidade funcional, não apenas um destino de lazer. Outro ponto que pesa na decisão é a possibilidade de manter um padrão de vida equilibrado sem necessidade de renda elevada, já que o conjunto de despesas, incluindo moradia, alimentação e transporte, permanece dentro de uma faixa previsível. A proximidade com o Ponta dos Seixas e a facilidade de acesso à orla reforçam uma dinâmica urbana onde o litoral não é um luxo distante, mas parte do cotidiano. Algo que em outras capitais costuma exigir custos significativamente mais altos para ser alcançado de forma semelhante. Aracaju. Aracaju se destaca por manter um dos custos de vida mais baixos entre as capitais brasileiras, especialmente quando o critério envolve proximidade com o mar e qualidade de infraestrutura urbana. Na região da Orla de Atalaia, que concentra boa parte dos imóveis voltados para quem busca viver próximo à praia, é possível encontrar apartamentos entre R$ 1.000 e R$ 1.600, enquanto unidades maiores ou mais novas podem chegar a R$ 1.800 a R$ 2.500, valores que permanecem abaixo da média de diversas capitais nordestinas. A alimentação também acompanha essa lógica, com refeições cotidianas na faixa de R$ 15 a R$ 28, além de custos reduzidos em mercados locais, o que contribui para um orçamento mensal mais equilibrado. A cidade foi planejada com uma estrutura urbana mais organizada, o que impacta diretamente no custo indireto de viver ali, já que deslocamentos são mais curtos e o trânsito menos intenso reduz gastos com combustível e tempo perdido no dia a dia. Diferente de centros urbanos que cresceram de forma desordenada, Aracaju mantém uma escala mais controlada, com bairros bem distribuídos e acesso relativamente fácil às principais áreas da cidade. A Orla de Atalaia funciona como um eixo central não apenas turístico, mas também residencial e de lazer, o que elimina a necessidade de grandes deslocamentos para atividades cotidianas. Outro elemento importante é a estabilidade do mercado local, já que a cidade não sofre com o mesmo nível de pressão turística observado em destinos mais populares, evitando oscilações bruscas nos preços de aluguel ao longo do ano. Isso torna o planejamento financeiro mais previsível para quem pretende morar de forma permanente, seja trabalhando presencialmente ou de forma remota.
No conjunto, Aracaju oferece uma combinação consistente de custo reduzido, estrutura suficiente e acesso direto ao litoral, sem exigir o mesmo nível de investimento necessário em outras capitais brasileiras com características semelhantes. Parnaíba. Parnaíba se destaca por ser uma das cidades litorâneas menos exploradas do Nordeste, o que impacta diretamente no custo de vida, mantendo preços significativamente mais baixos do que destinos turísticos mais consolidados. A poucos quilômetros do litoral, especialmente nas regiões próximas à Praia da Pedra do Sal, é possível encontrar imóveis com aluguel entre R$ 700 e R$ 1.200, enquanto casas maiores ou mais próximas da praia podem variar entre R$ 1.200 e R$ 1.800, valores que ainda são considerados baixos dentro do contexto litorâneo brasileiro. A alimentação segue essa mesma lógica, com refeições simples entre R$ 12 e R$ 25, além de mercados locais com preços reduzidos, principalmente em produtos regionais. A cidade possui uma dinâmica econômica mais simples e menos dependente de turismo de massa, o que reduz a pressão sobre o mercado imobiliário e evita a inflação artificial de preços comum em áreas costeiras mais conhecidas. Isso significa que o custo de viver próximo ao mar em Parnaíba não sofre grandes variações ao longo do ano, tornando o planejamento financeiro mais estável. Além disso, a cidade funciona como porta de entrada para o Delta do Parnaíba, uma região com forte presença ambiental, o que mantém áreas preservadas e limita o crescimento urbano acelerado. Outro fator importante é que Parnaíba oferece um estilo de vida mais direto e menos mediado por infraestrutura complexa, o que pode ser vantajoso para quem busca reduzir despesas fixas e viver com menos dependência de serviços caros. A cidade não possui o mesmo nível de oferta de grandes centros, mas compensa com custos operacionais baixos, menos concorrência por imóveis e uma rotina menos pressionada financeiramente. No conjunto, isso cria um cenário onde viver próximo ao mar deixa de ser um privilégio caro e passa a ser uma escolha mais viável dentro de um orçamento limitado. São Francisco do Sul. São Francisco do Sul apresenta um perfil diferente das cidades anteriores por estar localizada na região sul do Brasil, mas ainda assim consegue manter um custo de vida mais baixo do que outros municípios litorâneos do estado, especialmente quando comparada a Florianópolis. Em bairros próximos às praias, como Enseada e Ubatuba, é possível encontrar apartamentos ou casas pequenas com aluguel entre R$ 1.200 e R$ 1.800, enquanto imóveis maiores ou mais próximos da faixa de areia podem alcançar R$ 2.000 a R$ 2.800, valores que permanecem competitivos dentro do contexto catarinense. A alimentação tende a ser um pouco mais cara aqui no Nordeste, mas ainda controlada, com refeições entre R$ 20 e R$ 40. A cidade possui uma base econômica diversificada, com presença portuária e atividade comercial que ajudam a manter certa estabilidade no mercado local, evitando que os preços sejam influenciados apenas pela sazonalidade do turismo. Isso significa que, apesar de receber visitantes em determinadas épocas do ano, o custo de viver na cidade não sofre oscilações tão bruscas quanto em destinos mais turísticos do litoral sul. Além disso, o crescimento urbano ocorre de forma mais lenta e controlada, o que reduz a especulação imobiliária e mantém opções acessíveis para moradia próxima ao mar. Outro ponto relevante é que São Francisco do Sul combina características históricas e geográficas que limitam a expansão desordenada, o que acaba preservando áreas naturais e mantendo uma relação mais equilibrada entre cidade e litoral. A proximidade com praias como Praia da Enseada permite acesso frequente ao mar sem necessidade de deslocamentos longos, enquanto a cidade continua operando com uma estrutura suficiente para atender necessidades básicas sem custos elevados. No conjunto, trata-se de uma alternativa mais econômica dentro de um estado conhecido por preços altos no litoral, oferecendo uma opção viável para quem busca equilíbrio entre custo, localização e qualidade ambiental. Itanhaém. Itanhaém se posiciona como uma das opções mais acessíveis do litoral paulista, especialmente quando comparada a cidades próximas como Santos ou Guarujá, onde o custo imobiliário é significativamente mais elevado.
Mesmo estando a uma distância relativamente curta da capital, ainda é possível encontrar apartamentos próximos à praia com aluguel entre R$ 900 e R$ 1.500, enquanto casas maiores ou imóveis mais bem localizados podem variar entre R$ 1.600 e R$ 2.300, mantendo um custo-benefício competitivo para quem quer viver no litoral sem se afastar completamente de um grande centro urbano. A alimentação segue um padrão intermediário, com refeições simples entre R$ 18 e R$ 35, além de mercados com preços similares aos da região metropolitana, porém com menos pressão turística. A cidade possui uma dinâmica que mistura a residência permanente com o uso de veraneio, o que influencia diretamente na disponibilidade de imóveis e na flexibilidade de negociação, principalmente fora da alta temporada. Diferente de regiões altamente valorizadas, onde a especulação imobiliária limita o acesso, Itanhaém ainda apresenta bairros com preços mais equilibrados, permitindo morar próximo ao mar sem entrar em uma faixa de custo elevada. A extensão das praias e a menor densidade urbana em comparação com cidades mais conhecidas ajudam a diluir a valorização excessiva de determinadas áreas. Outro ponto relevante é a localização estratégica, que permite acesso relativamente fácil a São Paulo, mantendo oportunidades de trabalho e serviços especializados ao alcance, sem exigir que o custo de moradia acompanhe os valores da capital. Isso cria um cenário onde é possível viver no litoral com despesas mais controladas, sem romper completamente com a infraestrutura de uma metrópole. No conjunto, Itanhaém funciona como uma alternativa prática para quem busca reduzir custos mantendo proximidade com um dos maiores centros econômicos do país. Caraguatatuba. Caraguatatuba apresenta um perfil mais estruturado dentro do litoral norte paulista, mas ainda consegue manter custos inferiores aos de cidades vizinhas mais valorizadas como Ilhabela ou Ubatuba, especialmente em bairros afastados das áreas mais turísticas. O mercado de aluguel oferece opções a partir de R$ 1.200 a R$ 1.800 para apartamentos menores, enquanto imóveis maiores ou mais próximos da praia podem variar entre R$ 2.000 e R$ 3.000, dependendo da localização e da estrutura. Embora os preços sejam um pouco mais elevados do que em Itanhaém, a cidade compensa com uma infraestrutura mais completa e melhor organização urbana. A economia local é mais diversificada, com comércio ativo, serviços consolidados e uma presença turística que, apesar de relevante, não domina completamente o funcionamento da cidade. Isso ajuda a manter certa estabilidade nos preços ao longo do ano, evitando oscilações extremas fora da temporada. Além disso, Caraguatatuba possui uma rede de serviços mais robusta, incluindo hospitais, escolas e opções de lazer, o que reduz a necessidade de deslocamentos para outras cidades e impacta positivamente no custo indireto de viver ali. Outro aspecto importante é a geografia da região, que oferece acesso a diferentes praias e áreas naturais sem exigir grandes deslocamentos, mantendo uma rotina mais eficiente para quem vive na cidade. A proximidade com a Praia Martim de Sá e outras áreas costeiras permite incorporar o litoral ao cotidiano sem custos adicionais significativos, algo que em outras regiões pode exigir deslocamentos mais longos ou maior investimento. No conjunto, Caraguatatuba representa um ponto de equilíbrio entre custo, estrutura e acesso ao mar dentro de um dos litorais mais valorizados do Brasil. Itapoá. Itapoá se diferencia por manter um dos custos mais baixos do litoral catarinense, especialmente quando comparada a cidades como Balneário Camboriú ou Itajaí, onde o mercado imobiliário já atingiu níveis elevados. Na cidade, ainda é possível encontrar casas simples ou apartamentos com aluguel entre R$ 900 e R$ 1.400, enquanto imóveis maiores ou mais próximos da praia podem chegar a R$ 1.500 a R$ 2.200. Valores que permanecem acessíveis dentro do contexto do estado. O custo com alimentação tende a ser moderado, com refeições entre R$ 20 e R$ 35, acompanhando o padrão do sul, porém sem os picos de cidades mais turísticas. A cidade tem um perfil mais residencial e menos voltado para turismo massivo, o que contribui para uma menor pressão sobre preços e uma rotina mais estável ao longo do ano. Diferente de destinos altamente explorados, Itapoá mantém um crescimento mais lento, o que reduz a especulação imobiliária e amplia as opções para quem busca morar próximo ao mar sem comprometer grande parte da renda. A economia local é simples, mas suficiente para sustentar o cotidiano sem grandes variações de custo.
Outro fator relevante é o ambiente urbano menos denso, que impacta diretamente na qualidade de vida e nos gastos indiretos, como transporte e manutenção de rotina. A proximidade com praias como a praia de Itapuá permite acesso constante ao litoral sem necessidade de deslocamentos longos ou custos adicionais, reforçando a ideia de um estilo de vida mais direto e financeiramente sustentável. No conjunto, Itapuá se apresenta como uma alternativa consistente para quem quer viver no litoral catarinense sem entrar nos mercados mais inflacionados da região. Para além dos números e comparações, o que esses municípios mostram é que viver de frente para o mar no Brasil não é necessariamente uma escolha distante ou inacessível, mas sim uma questão de saber onde procurar e entender o equilíbrio entre custo, estrutura e estilo de vida. Cada cidade apresentada carrega suas próprias limitações e vantagens, e a decisão final passa menos pela ideia de melhor lugar e mais pela compatibilidade com a rotina, renda e prioridades de quem pretende dar esse passo. Se a proposta fizer sentido para você, vale aprofundar a análise em uma ou duas dessas cidades, observar bairros específicos, variações de preço e até o comportamento do custo ao longo do ano, porque é nesses detalhes que está a diferença entre uma escolha impulsiva e uma mudança sustentável. E se esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar novas possibilidades com mais clareza, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos, porque ainda existem muitos outros lugares no Brasil que podem surpreender quando o assunto é qualidade de vida com custo acessível.